Agora são 7h38. Outro assunto que é destaque no dia de hoje foi a aprovação ontem no Senado pelo projeto de lei que trata da dosimetria, depois de um acordão que houve lá no Senado. O projeto foi aprovado, já tinha passado pela Câmara, houve modificação e mesmo assim vai direto para o presidente Lula, que pode sancionar o projeto ou vetar o projeto. Para conversar conosco sobre o texto que foi aprovado, nós convidamos Pier Paolo Bottini, jurista, advogado criminalista, professor de Direito Penal da USP e que seguidamente colabora conosco aqui para que a gente compreenda melhor essas questões relacionadas à justiça. Pier Paolo Bottini, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Considerado o texto que foi aprovado lá, pegando a questão específica do ex-presidente Jair Bolsonaro, já se sabe exatamente o que caberá e que benefício que o ex-presidente, terá a partir da aprovação desse projeto? Então, Milton, na verdade, o que o projeto faz? Ele muda o que a gente chama de progressão, do tempo de progressão de regime de pena, né? Então, só para a gente entender, todo mundo que é condenado e é preso, quando cumpre um determinado período de pena, ele tem direito a progredir de regime. O que significa isso? Você vai do regime mais duro, que em geral é o regime fechado, em que você fica todo o tempo preso, para um regime semiaberto, que é um regime que você pode trabalhar fora durante o dia e ficar no presídio só à noite, e depois para o aberto, que em geral é cumprido em casa. Então, você vai progredindo de regime para que você vá se reintegrando à sociedade. Se vocês lembram, em 2019 foi aprovado o pacote anticrime que tornou muito mais duro esse regime, ou seja, o tempo para você progredir de regime passou a ser muito maior. O que esse projeto aprovado ontem faz? Ele volta para a maior parte dos crimes para uma progressão mais rápida, ou seja, a progressão de regime de um mais duro para um mais menos duro passa a ser um sexto da pena. Então, eu cumpro um sexto da pena, tenho bom comportamento, eu posso ir para um regime mais brando. Isso, pelo texto que foi aprovado, vai sim beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o tipo de crime pelo qual ele foi condenado estaria dentre esses crimes cuja progressão, que era mais dura, que demorava mais tempo, vai ser mais rápida. Então, ele cumprindo um sexto da pena, ele vai progredir. Mais do que isso, a lei diz que todos aqueles crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado, se a lei for aplicada, eles vão se reduzir a um só com a causa de aumento. Então, Bolsonaro foi condenado por tentar destituir um governo democraticamente eleito, por tentar dar um golpe de Estado, por crime, por organização criminosa e por dano qualificado. Todos esses crimes seriam reduzidos a um só, que é a tentativa de depor um governo eleito com uma pequena causa de aumento. Então, a pena dele vai diminuir consideravelmente e o tempo de progressão vai ser mais rápido. Agora, professor, os parlamentares alegam que a maneira como o texto foi aprovado ontem inclui um mecanismo para que esses benefícios não sejam extensivos, digamos assim, a outros criminosos condenados. Mesmo com esse mecanismo, mesmo com esse detalhe, caso esse projeto se transforme em lei, outros criminosos poderiam entrar na justiça para tentar obter o mesmo benefício? Sim, Cássia, na verdade, muitos deles, tá? O que a lei diz é que todos os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça vão ser beneficiados com essa nova progressão de regime, tá? Os únicos crimes com violência ou grave ameaça que também vão ser beneficiados são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, o que o projeto diz? Ele diz, olha, crime praticado com violência ou grave ameaça, como homicídio, roubo, estupro, esses estão fora dos benefícios. Todos os demais que não sejam praticados com violência ou grave ameaça, então estamos falando de corrupção, estamos falando de desvio de dinheiro público, estamos falando de crime contra o sistema financeiro, todos esses crimes vão ser beneficiados. Mas mais do que isso, e aqui está o detalhe, tem um tipo de crime específico que mesmo com violência e grave ameaça vai ser beneficiado. Quais? Os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, se alguém, por exemplo, roubou uma pessoa, roubou um celular na rua, usando de violência ou grave ameaça, ele não vai ter esse benefício da nova pena. Agora, se alguém tentou dar um golpe de Estado com violência, com grave ameaça, aí ele vai estar beneficiado por essa nova progressão. Então, esse projeto ele não se estende a todos os crimes, mas ele vai muito além dos crimes praticados pelo ex-presidente
Jair Bolsonaro. Todos os casos de corrupção, todos os casos de desvio de dinheiro público, eles vão estar abrigados por esse novo projeto, sim. Então não condiz esses argumentos que foram usados durante a sessão de ontem ainda do Senado, quando se tentou mostrar que essa mudança caberia apenas às pessoas envolvidas a este julgamento, à questão da tentativa de golpe e aos atos de 8 de janeiro? Não, Milton, em relação à progressão de pena e à facilitação de progressão de pena, ele é muito amplo, tá? Ele se estende a todos os crimes praticados sem violência ou grave ameaça. O que eles restringem em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito é justamente esse reagrupamento de crimes. Então, mais uma vez, quando alguém é condenado por diversos crimes muito parecidos, similares e cometidos no mesmo contexto, como, por exemplo, tentar dar um golpe de Estado, tentar destituir um governo e dano qualificado ao patrimônio público, nesse caso, sim, haveria uma reunião de crimes só em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tá? Mas a progressão de pena, a facilitação da progressão de regime, ela se estende a todo e qualquer crime praticado sem violência ou grave ameaça. Esse projeto, ele ainda pode ser questionado judicialmente no Supremo? Eu entendo que sim. Bom, primeiro a gente tem ainda uma fase de sanção e veto, né? O presidente Uhum. da República agora ele vai decidir se ele sanciona ou se ele veta. Se ele vetar o projeto, ele volta para o Congresso Nacional para decidir se eles derrubam ou não derrubam esse veto. E depois disso, e aí sim, você tem um possível questionamento no Supremo, porque esse projeto de lei tem uma inconstitucionalidade, a meu ver, muito grave, que é a questão da violação do princípio da igualdade, né? Porque, na verdade, o que que ele diz? Ele diz, ó, todo crime praticado com violência ou grave ameaça não tem esse benefício, exceto um tipo de crime, que é o crime contra a democracia. Isso me parece que viola o princípio da igualdade. E mais do que isso, aquela outra parte do projeto que diz, olha, quando você cometeu vários crimes parecidos, todos eles são reunidos em um só, ele só vale pelo projeto, pelos crimes contra a democracia, não vale para nenhum outro crime, o que também me parece violar o princípio da igualdade. Então, eu entendo que esse projeto tem sim um problema de constitucionalidade muito grave, é um projeto casuístico, é um projeto que pode sim ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Per Paolo Bottini, muito obrigado pela sua gentileza de nos esclarecer esses pontos. Um bom dia. Bom dia para vocês e para todas e todos que nos ouvem. Obrigada. Per Paolo Bottini é jurista, advogado criminalista, professor de Direito Penal da USP. Conversou com você aqui no Jornal da CBN. Hoje, sobre esse mesmo tema, nós já trouxemos tanto reportagem como também ouvimos o Walter Fanganella Mairovich no quadro Justiça e Cidadania, material que fica à sua disposição lá no site cbn.com.br. Propósito, tanto esse tema aí da prisão de Jair Bolsonaro, como o tema anterior ao qual me referi, a fraude do INSS, já que é uma operação em andamento dentro dessas investigações, são dois assuntos que estão lá entre os gongos do ano. Já que nós estamos na reta final dessa votação, reforço aqui o convite. Vai lá no site cbn.com.br. Do lado direito você vai encontrar o banner Gongo e Personagem do Ano. E você tem 6 finalistas em cada categoria. Só entrar, vota no Gongo, vota no Personagem e amanhã a gente abre aqui o resultado das urnas, compartilha com todo mundo. Quando você entra na página da CBN, se você não está inscrito na CBN, você entra lá, você vai ter que colocar o seu e-mail, tá bom? Então, assim, é só para ter um controle na própria votação. Lá não ter problemas, assim, de centenas de votos, tal, né? Ninguém fraudar a votação. Então, só por isso é pedido lá o controle para o acesso à página da CBN na votação. 7h47.